Hoje é um dia muito especial. Comemoramos e celebramos a vida de pessoas muito importantes para a nossa igreja, para a igreja em geral. Sabe de quem eu estou falando? Bom, assim como a aquarela tem várias cores, existem vários deles por aí, em diferentes cidades, diferentes estados, países, continentes, que falam outras línguas, vestem outras roupas, mas, assim como a mesma água molha todas as aquarelas, todos eles são usados pela mesma água viva que traz esperança e salvação. Isso mesmo, todos eles são usados por Deus, Jesus Cristo, e tem o Espírito Santo habitando em seu ser. Homens de grande sabedoria e responsabilidade. É um trabalho muito árduo que eles têm e exige muito, tanto deles quanto de suas famílias. Mas louvamos a Deus pela vida dessas pessoas. Vocês já sabem de quem eu estou falando, não é? Estou falando deles mesmos, os nossos pastores. Cada um com seu jeito especial, com a sua cor alegre, misturados uns com os outros, ligados pela mesma água, ligados pela mesma fé. Homens que dedicam a sua vida para ajudar outras pessoas, que dedicam a sua vida para a expansão do Evangelho no mundo. Já se perguntaram por que os chamamos de pastores? Vamos pensar aqui. Pastor é uma pessoa que cuida de um rebanho de ovelhas. E essas ovelhas são cuidadas, criadas. E assim Jesus deixou homens para serem nossos pastores também. Um pastor é responsável pelas suas ovelhas. Assim como o nosso querido pastor Carlos, o nosso querido pastor Jairo e o nosso querido pastor Jeconias. Que bênção que nós temos! 3 pastores em nossa igreja, 2 deles sendo bênção em outros lugares, cada um com seu rebanho. Assim como um bom pastor cuida das suas ovelhas, eles também cuidam de nós e cuidam da nossa igreja. Assim como um pastor de ovelhas também tem o seu cajado, eles também usam a palavra para nos guiar pelo caminho. Bom, quem é que nunca levou uma cajadada do seu pastor, não é? Pode até doer na hora, mas eles fazem isso para o nosso bem, para crescermos em sabedoria como uma família. E eles se dedicam muito para que a gente aprenda cada vez mais sobre Cristo e a sua palavra. Amados pastores, a família da Igreja Batista Nova Esperança deseja a cada um de vocês um feliz Dia dos Pastores. Que Deus sempre dê a vocês força, sabedoria, fé, perseverança e alegria para fazer a obra. E não esqueçam, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Pastor Carlos, Pastor Jairo e Pastor Jeconias, vocês estão sempre em nossas orações. As igrejas agradecem pela bênção que é ter vocês em nossas vidas. Feliz Dia dos Pastores! Jesus é o bom pastor e cuida bem das ovelhinhas, alimenta no caminho e dá água fresquinha. Ele nos livra do tentador, Ele nos livra do lobo mau.
são puras. Conduz as ovelhinhas pro aprisco com tanta ternura. Livra do espinhal, desabriga do temporal. Salve Paulo nos ensina a comunhão com o Pai. Pastor, eu amo meu pastor, pastor. Ele guia com amor, pastor. Ele ama meu pastor muito. Pastor, pastor, que ele guia com amor, pastor. O meu aprisco é seu coração. Amados irmãos, louvamos a Deus nesta manhã, queremos sempre agradecer o seu nome nesse dia maravilhoso, onde as misericórdias do Senhor estão sobre nós. E reunidos mais uma vez no dia do Senhor, queremos louvar a Deus e sempre trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. A mensagem do Senhor que da palavra de Deus vem para nos alimentar, para nos fortalecer. E nesta manhã quero glorificar a Deus junto com meus irmãos. E quero deixar com os irmãos um texto muito conhecido, um texto maravilhoso, nesses dias em que nós ficamos 90 dias aí já sem a reunião coletiva no templo, e agora precisamos retomar para a glória de Deus. É o Salmo 23, o salmo mais conhecido, o texto mais conhecido da palavra de Deus. E quero pensar com os irmãos nesse salmo de forma exortativa, né? O pastor que cuida de nossas almas, nesse cuidado, mas para a obediência de cada um dos seus filhos, de suas ovelhas. Então, por natureza, meus irmãos, disse John Piper, por natureza nós não estamos dispostos à submissão. Por natureza, nascemos herdando o pecado dos primeiros pais, a desobediência e a insubmissão. Então, nós somos descendentes dessa natureza pecaminosa. O homem nasce assim, como um animal selvagem, disse Jó lá no seu livro, como um animal bruto. O homem precisa de ser disciplinado. Às vezes a gente olha assim e pensa que é desagradável, e é mesmo desagradável a gente falar em humilhação, em sofrimento, em disciplina, mas Isaías diz assim, que cada um se desviava e seguia o seu próprio caminho. Lá em Juízes, no último versículo, diz que cada um fazia aquilo que era da sua própria cabeça. Então a gente precisa entender isso, que mesmo na conversão, ainda há dentro de nós a natureza humana que luta contra a natureza espiritual, a natureza pecaminosa que luta contra a natureza divina. Então essa luta, ela permanece e nós precisamos trabalhar nisso. E para trabalhar nisso, precisamos de submissão. É o tema do Salmo 23 que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. Submissão, disciplina, correção. Propósito de trazer correção, diz a palavra de Deus, é que gere disciplina. O significado disso é estar submisso ao Pai, é saber andar com Ele. Em Hebreus 12, nós temos aquela expressão de que quando éramos criados pelos nossos pais, eles nos corrigiam, e para que nós pudéssemos respeitá-los, honrá-los com sua autoridade sobre nós. E nosso Pai Celestial também faz assim. Ele nos disciplina para que possamos honrá-lo. Então o Salmo 23 diz assim: o Senhor
é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, nosso Pai, bendizemos-te nesta manhã, agradecidos pelo dia do Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos com nossos irmãos para louvar o teu nome e aprender de ti. Abençoe a tua palavra em nossas vidas, essa palavra maravilhosa que inunda, que enche os nossos corações. Ajuda-nos pelo teu poder e graça e nos perdoa, ensinando-nos o teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, para pensarmos de maneira reflexiva, de maneira que possamos pô-la em prática, esta reflexão, nós vamos pensar assim. Primeiro, é andar com o Mestre. Então, por isso que a necessidade de submeter-se, a necessidade de deixar que Ele guie, a necessidade de entender que a soberania, a autoridade é dele, não é o que eu quero, não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Então nós precisamos entender isso para glorificar o nosso Deus, como Jesus fez, nosso exemplo maior de obediência. O andar com o Mestre e Senhor, na verdade, como ele diz, Senhor e Mestre, é deixar que Ele seja meu pastor, Ele seja o seu pastor. Eu conheço alguém que tem um rebanho de ovelhas e ele as conduz para fora e ele as traz para o aprisco e elas obedecem à sua voz, e quando uma foge, ele disciplina, ele traz de volta, ele ensina e elas se submetem àquele pastor, Então, é ele quem, ou seja, ele quem está sempre conosco, é ele quem é o pastor, que guia, que cuida, que zela. Nós temos nas igrejas locais os pastores, que tentam, que lutam para que o rebanho possa ser um rebanho coeso, um rebanho obediente. Mas é difícil, meus irmãos. É difícil quando cada um quer fazer o que está na sua própria cabeça. Mas a gente tenta, seguindo o exemplo do bom pastor, que não nos faltará. O pastor da igreja local falta, muitas vezes, mas o pastor divino, Jesus, nunca faltará. Ele não nos deixará só. É Ele quem nos faz repousar. É nele que nós temos o refrigério da alma. É Ele que nos dá águas tranquilas, águas de refrigério, águas que vêm nos lavar, nos purificar. É Ele quem guia, meus irmãos, é que mostra o caminho, é que traz do aprisco para o pasto, é que leva do pasto para o aprisco, é que protege as ovelhas no aprisco durante a noite, é que protege as ovelhas no pasto, porque Ele sempre está, diz o salmista, estás comigo, sempre estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre o trabalho pastoral, o exercício pastoral, e falou da vara e do cajado, uma para disciplina e a outra para trazer para perto, uma para correção e a outra para trazer para
aproximação, para o amor, para o consolo, para o cuidado. Então, meus irmãos, Ele que é pastor, Ele que faz, Ele que guia, Ele que protege. E Ele que prepara uma mesa diante dos inimigos. No entanto, é Deus que prepara esse banquete maravilhoso diante dos inimigos. É como se o Todo-Poderoso preparasse aquele momento ali para mostrar a vitória, mesmo diante dos seus inimigos. Diante dos seus inimigos, foi essa a frase que eu ouvi: você pode sentar numa mesa. Sente-se na mesa com seus inimigos. Opa! Desde que Deus prepare essa mesa, né? Se Deus preparar essa mesa, você pode sentar tranquilo, porque não vai acontecer nada, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí, bondade, misericórdia são o resultado desse andar, dessa submissão, desse saber resignar-se, renunciar, deixar ser humilhado. Já pensou, meus irmãos? Deixar ser humilhado, deixar-se ser humilhado. E é isso que é a palavra: humilhe-se, para que Ele te exalte, para que a bondade chegue à tua casa, para que a misericórdia chegue na tua vida. Hoje pela manhã, as misericórdias se renovam sobre nós. E nós louvamos ao Senhor pela sua eterna misericórdia, pela sua tão infinita bondade. O Senhor é sempre bom. E assim nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Minha habitação é junto dEle, é na casa dEle. Comunhão com Deus é o que diz o Salmo. Gera submissão. Essa é a lição que devemos aprender. Comunhão com o Pai gera submissão. A ovelha, o crente que se dedica a Deus, que ora todos os dias, que tem piedade como exercício da fé, ele sabe submeter, ele sabe obedecer, ele sabe ouvir, ele sabe cumprir as ordens para entender que ele está debaixo de uma missão, e a missão é invocar o nome do Senhor, glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Obediência, bom testemunho, gera ovelha, né? Comunhão com Deus gera submissão. Obediência, testemunho, proclamar o Evangelho de Cristo gera boa ovelha. A ovelha do bom pastor, que ele conduz, né? Na conduta do bom pastor, ele é Jesus, o nosso pastor. É Ele que nos guia. É Ele que é o pastor que dá vida por suas ovelhas. Por isso, meus irmãos, sigamos em frente, mas prestando atenção, olhando para aquilo que o nosso pastor está fazendo e quer fazer para o nosso bem, para a glória de Deus, para que a nossa igreja seja relevante, para que a nossa igreja seja uma igreja que tenha um bom testemunho, que tenha uma boa comunhão, uma igreja que ama você para a glória de Deus. Que Deus abençoe nossas vidas. Deus abençoe a vida do irmão. Vamos orar nesse instante para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este texto da Tua palavra que nos mostra que o Senhor é bom pastor. Obrigado, Senhor, pela Tua sempre eterna bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege, nos guia, nos alimenta, refrigera a nossa alma quando estamos abatidos, nos dá ânimo, nos dá força, tira todo o embaraço, toda a circunstância ruim e nos faz obedecer como ovelhas obedientes. Ajuda-nos pelo Teu poder, pela Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de nós, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.